Se tem um erro que acontece com muita frequência em empresas de todos os tamanhos e que quase ninguém fala sobre, é esse aqui. A empresa precisa de uma solução, aí ela vai lá, começa a pesquisar e encontra um SaaS bonito, com mensalidade acessível, cheio de recursos interessantes, tudo prontinho para usar. E é claro, isso chama muita atenção. A pessoa responsável assina, começa a usar e num primeiro momento parece prático. E até é, em alguns casos. Mas com o tempo começa a perceber, o SaaS não se adapta à realidade da sua empresa. Os dados ficam presos, você quer mudar uma funcionalidade, adaptar o sistema à sua rotina e não dá. Ou quando dá, é pagando muito caro por isso. No fim, você acaba tendo que se adaptar ao sistema. E quando o certo seria o contrário, né? O sistema se adaptar a você. E sabe o que é mais doido disso tudo? É que nos dias atuais é possível construir os seus próprios sistemas do jeito que a sua empresa realmente precisa, com estrutura profissional, com controle total e sem precisar programar tudo do zero. Ou seja, o SaaS pode até ser mais fácil, mas tem hora que a melhor escolha é ter liberdade e ninguém te conta isso. E é sobre isso que eu quero conversar contigo nesse vídeo. Então, se você está preparado, já pega a pipoca, porque a nossa conversa vai ser boa. Fala pessoal, é o Andrade na área, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem? Seja bem-vindo a esse canal, o primeiro canal a falar sobre desenvolvimento utilizando low code ou no code, essas tecnologias que facilitam o desenvolvimento de sistemas e aplicativos. Esse foi o primeiro canal a falar sobre isso em português, então você tá no lugar certo, quem tirou o mato alto, né, como um amigo diz, e aqui você tem tudo que você precisa. Você vai aprender, vai conhecer novidades, vai ver as tendências e vai dar risada da minha cara, às vezes. Então, ó, se inscreve no canal, deixe seu gostei nesse vídeo e participe aqui embaixo no seu espacinho. Tem um espaço que eu deixei preparado para você aqui, ó, o YouTube, na verdade, que é os comentários. Os comentários são para você, esse espacinho aqui de baixo. Então vai lá e comenta, porque a interação sua é muito rica e é muito bom ter esse feedback teu. Hoje em dia tudo parece ter virado SaaS, né? Você precisa controlar tarefas? Tem SaaS. Você precisa gerenciar a equipe? Tem também. Quer um CRM, um sistema de estoque, um painel de atendimento? É SaaS para todo lado. E assim, faz sentido. É rápido, é prático, não dá muita dor de cabeça, você entra no site, assina e começa a usar. Tá tudo ali, né? Bonitinho, pronto para rodar. Parece a escolha certa, mas aí vem o detalhe que muita gente só percebe depois. Com o tempo, aquele sistema pronto começa a te travar. Você quer ajustar algo ou alguma coisa no processo, mas o SaaS não deixa. Você quer um campo a mais, quer um filtro diferente, uma lógica específica dentro do processo, descobre que isso só existe no plano Enterprise e quando existe, que a maioria das vezes nem existe. E aí a empresa começa a fazer o quê? Muda o processo para caber dentro do sistema. Ou seja, em vez do sistema se adaptar à empresa e ao processo que a empresa criou, que pode ser o diferencial da empresa, é a empresa que se adapta ao sistema. E o pior, paga por isso todo mês. E aqui fica uma pergunta já para você. Será mesmo que SaaS é sempre a melhor escolha? Quando uma empresa precisa de um sistema interno, seja para controlar pedidos, para organizar processos, para gerenciar tarefas ou qualquer outra coisa, tá? Ela geralmente tem duas opções. Ou ela compra uma solução pronta, o que eu estava falando sobre o SaaS. Essa sigla significa software como serviço, significa que você paga pelo software como se ele fosse um serviço. Então, essa é a primeira forma. A segunda, ela constrói a sua própria solução, sob medida, né? E o caminho mais comum é contratar o SaaS. E faz sentido em alguns casos, eu já disse isso, você economiza tempo, já começa com algo funcional e, em teoria, evita custos iniciais de desenvolvimento. Mas aí, tirando essa parte, vem todos os poréns. Você não tem controle total sobre a ferramenta, você não consegue adaptar tudo como gostaria, você fica limitado aos recursos do plano e na prática o custo mensal vai crescendo com o tempo. Por outro lado, construir seu próprio sistema parece mais complexo no começo, mas traz muitas vantagens que o SaaS
nunca vai te oferecer. Você personaliza tudo exatamente do teu jeito, do jeito que a tua empresa precisa. Você ganha autonomia total sobre os dados e a lógica e também a estrutura. Você pode integrar com o que quiser e como quiser e não depende de ninguém para fazer a evolução da ferramenta. E antes que você pense, mas eu não tenho equipe de programador para isso, e aí você tá no lugar certo, tá? Que eu quero te mostrar os cenários em que faz muito mais sentido você construir mesmo não tendo uma equipe de desenvolvedores. Bom, existem vários cenários em que construir a sua própria solução deixa de ser opcional e passa a ser a única forma de resolver de verdade o problema. Quer ver alguns exemplos? Primeiro, quando você precisa de um processo específico, né? A maioria dos SaaS, ele é feita para atender a massa. Eles entregam o que é padrão. Mas se o seu fluxo for diferente, se o seu processo tiver lógica própria, e aí? Aí você vai precisar ou de uma gambiarra, ou de algo que se encaixe de verdade, ou seja, um sistema sob medida. Outro ponto, quando os custos do SaaS explodem com o tempo. Muita gente começa pagando barato no SaaS, mas aí precisa de mais usuários, mais módulos, mais funcionalidades de forma geral. E o plano vai ficando cada vez mais caro como uma bola de neve. Quando você constrói, o custo é previsível, o sistema é seu. Terceiro ponto, quando você precisa de integrações mais específicas. Alguns SaaS, eles só integram com o que eles querem ou o que é mais padrão. E aí você precisa conectar com outra API, com esse teu sistema interno, sei lá, com banco de dados, enfim, qualquer tipo de conexão que fuja do padrão já não dá. Então assim, quando você constrói, você pode fazer a integração que você quiser com qualquer tecnologia. E o quarto ponto, quando você quer liberdade total. Ou seja, hospedar onde você quiser, ter acesso ao código, escalar do seu jeito. E isso só acontece quando o sistema é seu. E sim, dá para fazer isso sem precisar ser programador ou sem precisar ser muito técnico, desde que você use ferramentas visuais, estruturadas e com base sólida. E é justamente nesse ponto, gente, que entram as plataformas de desenvolvimento visual, também conhecidas como low-code, no-code. E nos últimos anos vem surgindo ferramentas com várias propostas para facilitar a construção de sistemas, mesmo que a pessoa não tenha experiência com programação. Então, cada uma tem uma proposta, é claro. É importante você entender, tem o foco, tem os seus limites, tem um público-alvo específico e algumas são mais voltadas para aplicativos simples. Outras focam em automações e tem plataformas que é totalmente fechada e outras que deixam, inclusive, o código mais acessível. O problema é que, na prática, muitas dessas ferramentas até prometem liberdade, mas quando você precisa sair do básico, percebe que está preso na infraestrutura, preso no que pode ou não pode fazer, preso na forma de pensar na ferramenta. E aí, uma dica que eu gosto de trazer de uma dessas ferramentas que te deixa mais livre, chama-se MadBuilder, que é uma de tantas opções, né? O MadBuilder, ela se destaca por algumas coisas, porque ela combina a praticidade do visual com a liberdade total sobre o sistema. Ou seja, você modela banco de dados da tua forma, de forma visual, cria telas, define regra, permissão, tudo isso num ambiente bem estruturadinho, mas o diferencial é que, se você quiser ou se você precisar, você pode abrir o código, editar, entender o que está por trás e fazer o que você for preciso. O sistema gerado é seu, você pode hospedar onde quiser, adaptar como quiser e manter total controle sobre os dados e a lógica. E isso é muito diferente do que ficar preso em uma plataforma que só funciona na nuvem deles, sabe? Ou seja, no ambientezinho deles, com limitação ou até limites de personalização. Já com a MadBuilder, que é a ferramenta que eu estou te falando e estou te indicando, que eu acho que pode ser útil para esse teu caso, você tem agilidade para construir, liberdade para evoluir. E aí, ó, só para você ter uma ideia de como que ela funciona, eu quero fazer uma demonstração rapidinha da MadBuilder para você entender como é simples e como ela já agiliza uma boa parte do que você vai precisar fazer. Eu tô aqui na página inicial do MadBuilder e já para poder te contar, é uma ferramenta paga, tá? Mas eu tenho um desconto que eu já vou te falar. Para quem assiste meu canal vai ter um desconto e eu vou te falar sobre isso já, tá? Mas deixa eu te
entrar aqui na parte de preço, que eu gosto sempre de mostrar isso, porque às vezes há um entendimento um pouco errado, né? Como é que é cobrado a licença da MedBuilder? Funciona assim, turma. Existe um plano chamado Starter, que é o plano mais básico, né? Ele tem algumas funcionalidades disponíveis, e tem um plano, e aí vão subindo planos, né? Eu vou pegar um plano intermediário que já libera mais coisas, só para você ter uma ideia, tá? Plano intermediário. Você vai pagar no ano, uma licença anual, vai te dar acesso a um ano, R$ 1.347 no ano. Ou, se você quiser parcelar, dá 12 vezes de 137, tá bom? Olha que interessante, 137. Eu gosto de fazer isso porque às vezes as pessoas não levam em consideração os custos, né? Então, ó, 137 por mês. Se você parcelar, fizer em 12 vezes no cartão, 137 por mês, tá bom? Você pode construir 30 projetos aqui dentro, beleza? Ou seja, 30 sistemas diferentes. Se você pega 137 e divide por 30, cada sistema sai por R$ 4,00. R$ 4,00 por mês. Entende? Se você for um desenvolvedor, né, e quer acelerar o desenvolvimento, se você pega uma ferramenta como essa, um projeto que você venda, você já paga a anuidade total, sei lá, por uns 4, 5 anos. Anuidade da ferramenta. Então é um custo muito acessível. É um custo muito acessível pelo que ela te propõe. Lógico, eu quero testar no primeiro momento. Tem um plano gratuito para você poder testar. Mas deixa eu te mostrar como é que ela funciona na prática. Ó, prontinho, ó, já estou aqui logado. Eu vou criar um novo projeto. Vou criar um projeto aqui chamado exemplo. Ou melhor, vou criar um projeto aqui de agenda. Pronto. Vou criar uma agendinha onde eu vou cadastrar pessoas, tá? Agenda. Projeto criado. Aí eu venho aqui, ó, primeiro passo que eu tenho que fazer é criar o modelo de dados, criar o banco de dados. Eu venho aqui, criar, vou chamar esse modelo de principal, vou dizer que é um... Opa, cliquei errado, apertei o botão errado aqui. Principal. E o tipo de banco eu vou dizer que vai ser, sei lá, que eu posso escolher, né, o banco que eu quero usar. Eu vou usar um Postgre. E vou salvar. Pronto. Ele vai criar o modelo. E ele vai me direcionar para uma tela para eu poder construir as tabelas do meu banco de dados. Precisa entender um pouco desse universo de banco, né? Mas não é nada de outro mundo, tá? Eu vou adicionar a tabela, ó. Clico aqui, adiciono a tabela e vou dizer essa tabela como sendo o meu contato, o nome da tabela. Contato tem um ID, né? Um identificador, tem o nome do contato, que vai ser do tipo... Cadê? Varchar, que é um tipo texto, né? De 100. Ok? E vou colocar também mais um que vai ser, sei lá, o telefone. Telefone, é uma agenda, né? Se bem que ninguém mais... Vou colocar e-mail, vai. Eita, sem querer, cliquei ali, ó. Colocar e-mail. Telefone... Se bem que o pessoal coloca telefone ainda, né? Colocar aqui o telefone, sei lá, uns... Não sei quantos números tem um telefone. O e-mail, desculpa, e-mail precisa de mais, né? Vou colocar aqui uns 100 também. E o telefone, vai. Já que eu tinha feito antes, telefone. Também vai ser um varchar. Também é um texto, né? Cadê varchar? Vou colocar aqui de uns 15. Prontinho, tá bom. Beleza, simplesão. Não vou entrar muito em detalhes. Tem vários vídeos aqui no canal, no qual eu faço passo a passo, igual a esse. Mostro como é que funciona tudo. Eu acho que vale a pena depois você olhar, beleza? Então eu fiz a tabela de contato. E agora? Agora eu vou vir aqui no editor, ó. E olha que legal, se liga agora, ó. Eu vou vir aqui, ó, nesse botão CRUD, tá? E aqui nesse botão CRUD, aqui é para eu poder criar as páginas que vão gerenciar os dados que estão naquela tabela que eu acabei de criar, entende? Então eu criei a tabela, agora eu preciso das páginas para gerenciar os dados que eu vou guardar ali. Então aqui, ó, vão aparecer todas as tabelas que tem no banco, ó. Só tem uma tabela, né, que é a tabela de contato aqui, ó. Ó, essa tabela aqui, tá? Só tem ela. Aqui eu mexo com templates, né? Como é que vai ficar o posicionamento dos campos. Eu gosto de usar essa opção aqui, ó. Essa terceira, tá? Depois de eu ter feito as configurações necessárias aqui, de novo, tem vídeos que eu mostro com mais detalhe isso. Eu vou clicar em gerar. Clico em gerar,
Pronto, ele gerou, eu já tenho duas páginas aqui, ó. Eu tenho a página contato, que eu consigo abrir se eu precisar editar alguma coisa. E eu tenho a página, deixa eu voltar aqui, ó. Não salvar. Ó, cadastro de contato, que é essa daqui, ó, que é o formulário. Tranquilo? Eu já tenho um sisteminha pronto, turma. Se eu vier aqui agora, ó, testar online, e clicar aqui em testar agora, o que que vai fazer? Ele vai pegar essa minha aplicação e vai colocar disponível para eu poder testar, como se fosse o ambiente final. Ó, já apareceu tela de login, aí por padrão uma senha é gerada, né, com usuário e senha admin e a senha admin para você acessar a primeira vez. E aí, ó, se eu vier aqui em básico, ó lá, contatos, justamente aquela página que eu acabei de criar. Se eu vier aqui em cadastro, eu já consigo cadastrar. Olha, fulano de tal. O e-mail do fulano é fulano@ig. Quem é dessa época, levanta a mão. E aqui o telefone, vou colocar qualquer coisa. Olha lá, já cadastrou, já está aparecendo aqui. Então é muito simples. Sem contar que a ferramenta, quando você cria um sistema, ela já vem com toda uma parte administrativa pronta para você trabalhar com os usuários. Esse usuário que que eu me loguei, ele é o usuário administrador. Então eu tenho acesso a fazer gestão de usuários. Ó, eu entrei aqui, tem 2 usuários cadastrados. Esses 2 usuários podem acessar o sistema. E é aqui também que eu consigo dar permissões específicas. Olha, o usuário X só vai poder ver a página X. E aí eu consigo fazer essa gestão aqui. Consigo trabalhar com unidades, então se for empresas que tenham mais de unidades, para separar e organizar esses usuários e essas unidades, dá para fazer muita coisa aqui. Mas esse é só um pouquinho do que realmente é possível fazer, porque é uma ferramenta extremamente completa, extremamente incrível de possibilidades. Assim, tudo isso que eu fiz, assim, foi só para te mostrar um pouquinho, é muito pouco, né? E aí, a partir disso, você vai conseguir ir refinando, ajustando, se quiser mudar layout, se quiser mudar cor, colocar logotipo, você consegue fazer praticamente tudo, não, totalmente as coisas, você consegue fazer tudo. No final das contas, o que eu quero que você entenda é que o SaaS, ele pode parecer a escolha mais fácil, mas quando você precisa de mais liberdade, sei lá, precisa personalizar mais, ter controle, né, construir o seu sistema, passa a fazer muito mais sentido. E com ferramentas como essa, que eu te dei o exemplo, que eu te mostrei do MedBuilder, isso é totalmente fácil, mesmo se você não tiver programador, né, não tiver uma equipe, mesmo sem ser programador. Lógico, a ferramenta, ela te permite utilizar código, em alguns casos você até precisa, tá? Porque é uma ferramenta bem aberta nesse sentido. Mas a curva de aprendizado para você começar com ela é muito menor do que fazer do jeito tradicional. Então, assim, eu acho que é legal você, antes de assinar qualquer coisa, qualquer SaaS engessado, vale a pena você entender e ver se realmente não vale mais a pena você ter a sua própria solução e construir a sua própria solução sem precisar ficar limitado a o que já está pronto ali. E aí eu comentei que eu tinha um desconto. Tem um desconto. Se você usar o cupom LEO10, você vai ter 10% de desconto em qualquer um daqueles planos do MedBuilder. Então, pô, já é um desconto bem considerável que vai te ajudar a começar a trabalhar com essa ferramenta. Mas primeiro, faça tua conta gratuita, testa, faz os teus primeiros, olha com as suas próprias mãos, né? E aí você toma uma decisão se usa ou se não usa a ferramenta. Eu acho que é válido e por isso que eu trouxe aqui para você, e aí tem esse desconto para você. Agora, se você está querendo aprender sobre desenvolvimento de software, de sistemas, de aplicativo, utilizando essas tecnologias visuais, o low code, no code, tem um lugar para te indicar. A Desenvolvo é a minha escola, preparada com muito carinho, preparado para que você aprenda de verdade esse universo e não só aprenda a ferramenta, porque a ferramenta é só o meio, a gente tem várias ferramentas, mas o mais importante é você entender o que é desenvolver,
que você precisa saber, quais os conhecimentos essenciais que você precisa ter. E tudo isso você vai aprender na Desenvolvo. O link da Desenvolvo está aqui embaixo e é para você que quer entrar nessa área, que quer construir seu próprio negócio, que quer construir ou quer começar a trabalhar como freelancer também. Então é um lugar especial para você. O link tá aqui embaixo. E agora, se você tiver alguma dúvida, vai lá nos comentários e já deixa a sua dúvida, escreve suas dúvidas para que eu possa ler, responder ou até fazer um vídeo sobre essa tua dúvida, respondendo essa tua dúvida, trazendo um passo a passo para responder essa tua dúvida. Então, sua participação aqui, ela é muito importante para esse canal. Se inscreve, deixe seu gostei e nesse momento tá 2 vídeos aqui para você poder assistir, que são vídeos que eu preparei para você. Vai lá dar uma assistida e eu te vejo lá. Grande abraço, fique com Deus e até lá.